Dando continuidade à história, Por Entre as Flores do Perdão, escrito por Américo Simões. Na manhã do dia seguinte, cumprindo a sua palavra, Richard conduzia sua filha na cadeira de rodas por entre as lápides do cemitério. Samantha levava um lindo buquê nas mãos. Chegamos, filha, é aqui. Ele não conseguiu terminar a frase. Chorou. Samantha, entre lágrimas, depositou o buquê rente à lápide e se silenciou. Para ela, a mãe havia morrido há menos de um dia. Era essa a sensação que inundava o seu peito. Era como se ela tivesse acabado de ser enterrada. Os 10 anos que haviam se passado não podiam ser absorvidos por Samantha. Era como se eles nunca tivessem existido. Geórgia, em espírito, apareceu ali acompanhada do seu guia espiritual. Não havia lágrimas em seus olhos e nem um pingo de dor transparecendo em sua face. Estava serena. Os 10 anos na colônia Nosso Lar havia ajudado seu espírito a recuperar as energias e também lhe ensinado muito sobre o equilíbrio mental e espiritual. A compreensão e o perdão foram as ferramentas que mais serventia tiveram para consolidar esse processo. Geórgia aproximou-se da filha, pairou a mão sobre a sua cabeça e ficou ali transmitindo-lhe energia vital. Rompendo o silêncio, Richard disse, num fio de voz: Esse é o fim de todos nós, filha. E eu lhe pergunto, para que viver se acabamos aqui? A 7 palmos de terra. Foi Geórgia quem quis responder à pergunta de Richard. Para isso, aproximou-se do ouvido da filha e lhe disse palavras que Samantha repetiu para o pai, pensando ser fruto da sua mente. Não fazia ideia de que o espírito da mãe estava ao seu lado, dizendo tudo aquilo para ela, com tanto carinho, na intenção de ajudar Richard, aquele que fora o seu marido em sua última reencarnação, a ter uma visão mais apurada e otimista da vida. Ora, por que viver, Sr. Richard? Comentou Samantha. Se não houvesse a vida, você não teria conhecido a mamãe. Não teria vivido todos os bons momentos que viveu ao lado dela? E foram muitos, não foram? Sim, Sam, foram. Aposto que vocês dois viveram momentos mais felizes do que tristes, não? Sim. Sem a vida, vocês não teriam se unido e, consequentemente, me concebido. Não teriam podido viver também tudo de bom que vivemos lado a lado. Os momentos maus fazem parte da vida, assim como não há luz sem escuridão. Precisamos reconhecer o que há de bom na vida e seguir a todo instante o conselho de Jesus. Veja o bem acima do mal. Mas é tão difícil, filha. Ainda assim é preciso, papai. Não nos resta outra escolha. Richard curvou-se sobre a filha e a beijou carinhosamente na testa. Samantha retribuiu o beijo, beijando-lhe a bochecha. Geórgia, ainda sem voz, tamanha emoção, continuou compartilhando com a filha os seus pensamentos e conclusões, os quais Samantha dividia com o pai. Cada um na vida tem uma missão, papai. Uma missão? Sim, ninguém parte enquanto não a cumprir, se não por inteira, pelo menos boa parte dela. Em outras palavras, quem permanece na Terra é porque ainda não cumpriu a sua missão. Se isso for realmente verdade, só resta saber por que a missão de uns é maior que a de outros. O tempo nos dirá, papai. Richard abraçou a filha. Geórgia sentiu-se mais tranquila ao perceber que as suas palavras, ditas por Samantha,
Haviam confortado tanto a filha quanto Richard. Agora ela podia regressar para o nosso lar, certa de que uma força a mais amparava o marido e a filha na terra. Pelo caminho de volta para casa, Samantha comentou: A casa da família do Daniel fica aqui pertinho, papai. Poderíamos dar uma passada por lá, o que acha? Acho que a dona Isadora ainda não teve a oportunidade de saber que despertei do coma. Até mesmo Daniel deve estar por fora. Richard, para desconversar, aumentou o rádio e disse: Adoro esse cantor. Ele tornou-se bastante popular nos últimos anos. Chama-se Michael Bublé. A voz dele não me é estranha, comentou Samantha, apurando os ouvidos. Eu levava os CDs dele e de Josie Groban, outro cantor magnífico, que teve grande destaque nos últimos anos para ficar ouvindo no toca-CDs enquanto a visitava no hospital. Eu cheguei a ouvir música enquanto estava lá. Não sei precisar ao certo quando foi isso, mas ouvi sim, uma voz bonita e melodiosa, como pano de fundo dos lugares que visitava. Lugares? Sim, em sonhos, creio eu. Lugares muito diferentes da Terra, com cidades, muita gente, muita paz. Era como se eu estivesse flutuando pelos lugares, visitando outros mundos sem estar lá realmente, sabe? Era como se eu fosse apenas alma, nada mais, a flutuar. Meu corpo era o mesmo, minhas roupas também, mas eu mesma era composta de uma matéria diferente, reluzente e gasosa. Não sei explicar direito. Em muitas viagens, entre aspas, eu encontrei a mamãe. Interessante. Sinto-me arrepiar agora só de pensar nisso. Estaria eu, na verdade, visitando o reino dos mortos? Richard não soube responder. Sempre fora muito cético quanto ao terreno da metafísica. Enquanto isso, no nosso lar, Georgia perguntava ao seu amigo espiritual: O que a minha filha via enquanto estava de coma eram os outros mundos no além, não? Sim, nas circunstâncias em que ela se encontrava, o espírito se desprendia do físico e viajava pelo além. Por isso ela pôde, tantas vezes, encontrar você, Georgia, aqui no nosso lar, matar a saudade, usufruir um pouco mais da sua companhia. Por isso que Samantha, ao saber do seu desencarne, reagiu com tanta serenidade e não com desespero como acontece com a maioria das pessoas diante de uma notícia dessas. É porque ela já sabia o que havia lhe acontecido. O que ouviu foi apenas uma confirmação do que já sabia. Os encontros com você aqui no nosso lar a prepararam para receber a notícia e lidar com a sua ausência. Em suma, os encontros entre vocês duas aqui foram também de extrema importância para a recuperação dela, para o cumprimento de sua missão na Terra. Georgia apreciou muito o que ouviu. Era uma honra para ela saber que, mesmo de longe, no outro plano da vida, ainda podia ajudar a filha tão amada durante a sua jornada terrestre. Ao chegarem à casa, Richard e Samantha encontraram Rosária aguardando por eles com o almoço à mesa. Que bom que vocês chegaram! Assim comerão tudo quentinho, falou a mexicana com grande satisfação. O almoço foi composto de pratos mexicanos, especialidade de Rosária. Após a refeição, pai e filha se recolheram na sala de TV. Foi então que Samantha perguntou ao pai o que muito martelava em sua cabeça. Papai, no carro quando eu falei sobre a família de Daniel, foi impressão minha ou o senhor desconversou? Richard franziu as sobrancelhas, fingindo grande esforço de memória. O senhor me disse que Daniel está no exterior fazendo um curso. Se disse é porque é.
Isso não é verdade, não é mesmo? É verdade sim, filha. Ele desistiu de mim, não foi? Richard fugiu dos olhos da filha. Pode dizer, eu estou preparada, insistiu Samantha, fazendo-se de forte. Richard não conseguiu dar a resposta que a filha tanto queria. Por isso Samantha disse: Daniel não aguentou me esperar, não foi? Acreditou que eu nunca despertaria do coma, não é mesmo? Richard, com muita dificuldade, enfim respondeu: Foi isso mesmo, doçura. Eu sinto muito. Samantha baixou os olhos para as mãos pousadas no seu colo, em forma de concha. Silenciou-se por alguns 2 minutos e depois perguntou: Por onde ele anda, papai? Esqueça-se dele, filha. Ele não a merece. O que o Daniel fez da vida dele, papai? Casou-se? Richard queria responder. Temia que a verdade ferisse ainda mais a sua filha. Como ela insistiu, sem ver escolha, acabou confirmando. Sim, doçura, ele se casou com outra. Nunca mais soube dele, nunca mais fiz questão de saber. Ele não era quem você pensava, quem nós pensávamos. Por isso, Samantha, peço-lhe encarecidamente que se esqueça dele. Esquecer de Daniel, papai? Eu não posso. Eu ainda o amo. 10 anos pode ter passado desde que fui parar naquele quarto do hospital. Mas dentro de mim tudo continua sendo o mesmo de 10 anos atrás. Os meus sentimentos por ele continuam sendo os mesmos. Eu não quero que você sofra, minha filha, não mais. Creio, papai, que ninguém consegue passar por essa vida sem uma boa dose de sofrimento. Você vai conhecer um outro rapaz, Samantha. Vai se casar com ele e ser muito feliz ao seu lado. Eu não quero pensar em nada disso agora, papai. Não quero mais fazer planos para o futuro. De que adianta fazê-los se a vida é quem dá sempre a palavra final? Eu quero apenas agora voltar para a vida, rever amigos e ficar por dentro da atualidade. Desculpe-me por ter mentido para você, filha. Não contei nada antes sobre o Daniel porque eu não tive coragem. Quis poupar o seu coração de outro abalo e decepção. Está bem, papai. Está tudo bem. Não se preocupe. Os olhos infelizes e assustados da moça desmentiam seu rosto sorridente e confiante. Agora, por favor, leve-me para o quarto, papai. Eu quero descansar um pouco. Richard atendeu o pedido da filha no mesmo instante. Sabia que ela precisava ficar só para poder digerir tudo aquilo, até mesmo para chorar em silêncio se fosse preciso. Foi com grande aperto no coração que ele a deixou sozinha em seu quarto, deitada sobre a cama, com as costas apoiadas em uma grande almofada recostada contra a cabeceira do leito. Assim que ele saiu, Samantha voltou seus pensamentos para Daniel. Era impossível deixar de refletir sobre ele agora e sobre a tragédia que os separou. Para ela, Daniel havia dançado no seu baile de formatura ainda ontem, não 10 anos atrás. As palavras que um disse para o outro naquela noite, palavras regadas de paixão, ainda estavam bem vivas na sua memória, frescas como frutas que acabou de ser colhida do pé. Faltava a gente fazer isso, né? Comentou Daniel ao pé do ouvido dela. A gente nunca dançou junto antes, de rosto colado, feito chicletinho. Aliás, a gente ainda não fez um montão de coisas junto. A gente vai fazer, meu amor, todas elas e muitas outras. Foi a resposta que Samantha lhe deu. Ele sorriu, beijou-lhe os lábios e comentou: Ainda me lembro como se fosse hoje, do momento em que a paixão por você explodiu dentro do meu peito, como se fosse fogos de artifício. Da hora em que expus os meus sentimentos por você, e você me surpreendeu dizendo que sentiu o mesmo por mim.
da surpresa maior que foi quando no cinema você tocou a minha mão e depois a envolveu, entrelaçou seus dedos nos meus. Uma certeza eu tenho, foi o destino quem nos uniu, lindo e surpreendentemente. A última palavra encerrou-se com um beijo transbordando de afeto e paixão. Segundos depois, Samantha assumiu a direção da conversa. Já lhe disse que eu quero ter pelo menos 3 filhos? Uma menina e 2 meninos? Agora você vai brigar comigo quando souber que eu já tenho, desde menina, os nomes para pôr nos 3. Jura? Sim. E quais são? Rebeca, Josuá e Ben. Você vai brigar comigo por causa dos nomes, não? Saiba que eu não abro mão deles, defendeu-se Samantha. Eu jamais vou brigar com você, Sam. Seria um tolo se brigasse por causa disso. Mirando fundo nos olhos dela, ele beijou-lhe os lábios mais uma vez e comentou: Nosso encontro foi um encontro de almas, almas afins. Samantha ainda se lembrava que naquele momento a banda começou a tocar o tema do filme Titanic. No entanto, agora em seus ouvidos não era a voz do vocalista da banda que interpretava a canção, e sim da própria Celine Dion. Era como se Celine estivesse ali ao lado dela, cantando bem ao seu ouvido. De repente, ela percebeu que a sua vida e a de Daniel havia sido separada por uma fatalidade, tal como o dos personagens do filme Titanic. Como seria se porventura encontrasse Daniel pelas ruas? O que sentiria? O que ele sentiria ao vê-la? Saber que estava cheia de vida novamente. Teria ele ainda algum sentimento por ela? Seria melhor que os dois jamais se encontrassem. Seria doído demais rever um moço que ainda amava de paixão, casado com outra e com um filho, certamente. Por mais que Samantha Johnson estivesse determinada a não chorar, não conseguiu impedir que algumas lágrimas rolassem por sua face. Diante das circunstâncias, era natural. Sem perceber, ela cochilou. Nos sonhos reencontrou a mãe, vivendo numa outra dimensão, trabalhando com amor e dedicação, cercada de amigos dividindo os mesmos sentimentos. Quando despertou, a imagem da mãe, reluzente, ainda estava estampado na tela da sua mente. Vê-la, compartilhando aquele sorriso encantador, a punha num estado de graça e paz que raramente o ser humano alcança, se não for com a ajuda de um espírito de luz. Um estado que faz com que todos se sintam amparados e fortes para seguirem em frente, superando obstáculos da existência. Geórgia, surgindo repentinamente ao lado da cama onde a filha se encontrava deitada, falou com candura ao seu ouvido. Em meio às palavras de amor, a mãe fez-lhe um pedido. Queria que ela pusesse para tocar no toca-CD uma de suas canções prediletas, a que sabia a letra de cor, e vivera cantando pela casa. Samantha, ignorando a princípio de que a vontade partia da mãe invisível aos seus olhos, pensando ser uma vontade própria, pôs os pés para fora da cama, levantou-se e, apoiando sobre os móveis que havia ali, chegou até a estante onde haviam uma coleção de CDs. Ela estava tão decidida a atender o pedido da mãe, pensando ser o seu, que nem se deu conta do que fez, da vitória que foi levantar, apoiando sobre as próprias pernas, sem a ajuda de alguém, pela primeira vez depois de voltar à vida. Assim que encontrou o CD, o pôs para tocar. Tratava-se de uma das canções mais famosas da cantora Mariah Carey, uma que ficou popular no mundo inteiro, chamado Hero. A letra da canção sugere que toda pessoa,
tem um herói dentro de si, que as respostas e o amor que procuramos encontrar ao longo da vida podem ser encontradas no recesso de nossa alma. E o encontro com esse herói, com essas respostas e com amor, nos libertará da tristeza, nos dará coragem para seguir pela vida, deixar os medos de lado, realizar os nossos sonhos. Samantha pôs novamente a música para tocar e desta vez cantou com ela. De tanta mãe ouvi-la, havia também decorado a letra. O volume do toca-CD estava tão alto que Samantha nem sequer ouviu as batidas do pai à porta. Ainda que sem consentimento, Richard decidiu entrar no quarto. Ao avistar a filha sentada à cama, cantando descontraída a canção que a esposa tanto gostava, um sorriso bonito floriu em seus lábios. Samantha, ao vê-lo, retribuiu o sorriso e fez sinal para que ele se sentasse ao seu lado. Quando Richard atendeu seu pedido, seus olhos vertiam lágrimas. Quando a canção terminou, Samantha apertou o pause. Richard aproveitou para elogiar a filha. Eu estou feliz por vê-la alegre e disposta, querida. Samantha beijou a bochecha do pai e explicou. Despertei de um breve cochilo pensando na mamãe, com vontade de ouvir a canção que ela tanto gostava. Fez bem. Sabe, papai, ainda estou com a impressão de que foi a mamãe mesmo quem veio até mim e me pediu para tocar a música. As sobrancelhas de Richard arquearam-se. Falo sério, papai. Durante o tempo todo em que eu ouvi a canção, e até mesmo agora, eu posso sentir a presença dela aqui, no quarto. A mamãe dizia que a letra dessa melodia é um estímulo à vida, um incentivo a todos aqueles que precisam superar obstáculos, problemas na vida. Agora, prestando melhor atenção à letra, eu concordo com ela. Despertar o herói que existe dentro de nós é exatamente o que o ser humano precisa fazer quando as coisas fogem ao seu controle. Tomam um outro rumo, não saem como o esperado. E é isso que eu vou fazer, papai, para honrar a dádiva da vida que Deus me deu e a segunda oportunidade para retomar o que foi interrompido. Eu vou despertar a heroína que existe em mim. O senhor deveria fazer o mesmo. Richard ficou sem palavras. Nos dias que se seguiram, Samantha se dedicou à fisioterapia ainda com muito mais vontade. Queria voltar o mais rápido possível a ser quem era. Queria viver. O seu interesse pela vida havia renascido intensamente, com força redobrada. Foi assim que ela foi se recuperando e logo estava novinha em folha. Sua determinação e recuperação alegraram Richard imensamente. Antes o tivesse estimulado a seguir o seu exemplo. Dias depois, Samantha encontrava o pai calado e entristecido num canto da casa. O que foi, papai? Por que está tão cabisbaixo? Ora, por quê, filha? É a saudade da sua mãe batendo forte dentro de mim outra vez. É sempre assim. Surge de repente como uma onda, um tsunami, alagando e derrubando tudo por onde passa. Quando eu me lembro que ela nunca mais vai voltar, de que nunca mais terei seus beijos, nem sentirei o seu toque carinhoso e macio, nunca mais ouvirei as suas palavras ditas com tanto afeto. A dor da saudade é tamanha, é quase um desespero sem fim. Só quem perdeu quem muito se ama pode me entender. Eu sei, papai. Comigo não é diferente. A única diferença entre nós é que eu estou procurando reagir, lembrar que de nada vale chorar, que as minhas lágrimas não vão trazê-la de volta, que eu posso chorar sim, de saudade e emoção, vez ou outra, mas jamais transformar a minha vida num vale de lágrimas. Papai, tudo me leva a crer que mamãe está viva em algum lugar. A sensação de tê-la ao meu lado já aconteceu tantas vezes que eu tenho a certeza de que ela continua viva, só que num outro plano de vida.
Eu gostaria tanto de ter a sua certeza, filha. Mas a dúvida persiste dentro de mim. Existe mesmo algo além da vida? Ou tudo não passa de uma ilusão, um delírio da mente? Uma ilusão para secar as lágrimas e acalentar o coração. Penso, papai, que viveremos sempre sob a sombra dessa dúvida. Nunca teremos certeza de que existe mesmo algo além da vida. Ainda que a vida no além seja incerta, eu prefiro tê-la como uma verdade absoluta dentro de mim. Não só porque isso acalenta o meu coração, mas porque no fundo, bem lá no fundo do meu coração, algo me diz que a vida no além faz total sentido. Sabe, papai, sempre me perguntei por que nós aqui na América dizemos que, quando alguém morre, que ele ou ela atravessou o caminho. De onde vem essa frase? Qual é a sua verdadeira origem? O que ela nos diz exatamente? A resposta então saltou-me à vista. Usa-se essa expressão porque ela traduz verdadeiramente a transição entre uma vida e outra. A transição entre o plano terrestre e o plano espiritual. De fato, aquele que morreu faz a passagem entre os dois mundos. Eu nunca havia pensado nisso, filha. Há tanta coisa no mundo que carece de reflexão, papai. A origem das palavras, as expressões nos revelam mais sobre a vida do que qualquer outra coisa. A palavra espírito, por exemplo. As observações da filha conseguiram fazer com que Richard se alegrasse novamente. Enquanto isso, no nosso lar, Geórgia perguntava a um mestre de luz algo muito importante. Por que os encarnados não podem ter a certeza de que a vida continua após a morte? A resposta foi imediata. Porque se tiverem, muitos vão abandonar as suas obrigações na reencarnação atual, em que se encontram para esperar por uma vida futura, onde acreditam que possam ter tudo o que almejam de bom e não tenham de passar pelos desafios que passam agora. Passagens importantes para o seu crescimento pessoal e espiritual, que farão com que eles no futuro consigam, enfim, o que tanto almejam. Em outras palavras, metaforicamente falando, ter a certeza de que a vida continua após a morte, que existe o processo reencarnatório, é o mesmo que dar a certeza a um aluno que não importa o empenho que tenha nos estudos, vai passar de ano. Uma certeza que fará com que muitos alunos deixem de estudar e, com isso, não desenvolvam o seu intelecto e tampouco as suas habilidades. Geórgia gostou do que ouviu. Para ela, os motivos apresentados pelo mestre de luz havia total sentido. A seguir, ela disse em tom de desabafo: Eu estou muito contente com a minha filha, sabe? Ela está sendo magnífica, mais forte do que eu pensava que seria. Seu coração então se mostra tão generoso que me comove. Se Richard soubesse, indagou o mestre de luz. Geórgia, ainda que incerta, continuou. Que ela conhece a identidade do assaltante que atirou em nós. Ela sabe? Sim, eu também sei. O mestre de luz refletiu sobre alguns instantes e perguntou: E se você tivesse sobrevivido, teria mantido o segredo quanto à identidade do assaltante, da mesma forma que a sua filha está mantendo? Sim. Admirável. Poucos fariam isso, a maioria o entregaria às autoridades o mais rápido possível. Eu sei. Acontece que, bem, eu consigo entender por que ele disparou aqueles tiros em nós. Um coração capaz de entender algo desse tipo é um coração dentre poucos. Outros também compreenderiam. Será? O importante é que Samantha está guardando esse segredo não só porque acha que compreende o que levou o assaltante a atirar em nós, mas para proteger o pai. Se Richard souber da verdade, é capaz de matar o assaltante, complicando ainda mais a sua vida. Eu perdoei quem atirou contra mim e a minha filha, mas eu não recrimino Richard por agir como age, por estar há 10 anos preso a um desejo de vingança doentio,
porque eu sei que ele não tem maturidade para encarar a realidade de outra forma, porque me impus na sua pele. Isso é muito importante. Só se pondo na condição do outro é que se pode compreendê-lo e assim verdadeiramente ajudá-lo a superar o que precisa ser superado. Por falar em Richard, como vão as flores do perdão que você plantou em sua intenção? Por mais que eu esteja regando, elas ainda não cresceram como esperado. Mas elas crescerão. Podem demorar um pouco, mas crescerão. Se não crescerem, plante novas sementes e as regue com o mesmo empenho e determinação, porque elas são de extrema importância para o avanço pessoal e espiritual. Só quem cultiva o perdão pode vir a existir plenamente e resistir às intempéries da vida. Pode também compreender que ele próprio comete erros e precisa ser perdoado, que precisa também receber o perdão até mesmo de si próprio para tornar mais fácil a sua existência. Diante da tristeza e do isolamento do pai, de tudo e de todos, Samantha decidiu fazer algo para mudar o seu astral. Disse que queria muito ter um cão de estimação para alegrar a ela e a casa. Mas, na verdade, era para alegrar o pai, amolecer o seu coração, ajudá-lo a cicatrizar a ferida aberta pelo passado. Havia lido sobre as maravilhas que um cachorro pode fazer por pessoas que sofrem uma grande perda ou um grande choque na vida. Disposto a realizar todos os desejos da filha, Richard foi com ela até um canil para adotar um cãozinho. O cão adotado chamava-se James. Era uma mistura de labrador com alguma outra raça. Era de um carisma contagiante. Assim que Richard pousou os olhos nele, o animal latiu e abanou o rabo, demonstrando profunda alegria com a sua presença. Samantha não teve dúvidas de que ele seria o cão ideal para eles. Richard também não. Quem não gostou muito da novidade foi Rosária, mas teve que se acostumar à presença do cão na casa, como teve que se acostumar a muitas coisas que a vida nos traz e não queremos. Richard, em momento algum, desconfiou da verdadeira intenção da filha com a adoção do animal. Haviam-se passado mais de 2 meses desde que Samantha havia voltado para sua casa. A essa altura, ela já voltara a andar com naturalidade e até mesmo dirigir. Ao todo, já fazia quase 4 meses que ela havia despertado do coma. Ela estava pondo algumas coisas em ordem, ajeitando a estante da sala de estar, quando encontrou, por acaso, o convite do casamento de Daniel. Ela abriu o envelope com extremo cuidado, como se ele fosse feito de um material muito frágil, capaz de se esfarelar na sua mão. Leu tudo o que estava escrito ali com muita atenção. Ao término, recolocou o convite no envelope e o fechou, na intenção de deixar preso dentro dele a realidade que tanto feria o seu coração. Um suspiro ecoou do seu peito e ela repetiu para si mesma a letra da canção. Hero. Existe um herói se você olhar dentro do seu coração. Você não precisa ter medo do que você é. Existe uma resposta se você procurar dentro da sua alma, e a tristeza que você conhece irá desaparecer. E então o herói surgirá com a força para prosseguir. E você deixará os seus medos de lado e sabe que pode sobreviver. E quando sentir que a sua esperança se foi, olhe dentro de si e seja forte. E finalmente verá a verdade, que existe um herói em você. É uma longa estrada quando você encara o mundo sozinho. Ninguém estende uma mão para você segurar. Você pode encontrar amor se você procurar dentro de si mesmo. E o vazio que sentia irá desaparecer. E então um herói surgirá com a força para prosseguir. E você deixará os seus medos de lado e sabe que pode sobreviver. E quando sentir que a sua esperança se foi,
olhe para dentro de si e seja forte. E finalmente verá a verdade, que existe um herói em você. Deus sabe, sonhos são difíceis de seguir, mas não deixe que ninguém afaste-os. Apenas persista, haverá um amanhã. Com o tempo você encontrará o caminho, e então um herói surgirá com a força para prosseguir. E você deixará os seus medos de lado e sabe que pode sobreviver. E quando sentir que a sua esperança se foi, olhe dentro de si e seja forte. E finalmente verá a verdade, que existe um herói em você. Que um herói vive dentro de você. Que um herói vive dentro de você. É isso mesmo, encorajou-se. Eu tenho de trazer o herói que existe dentro de mim para fora, para ter força e coragem suficiente para seguir em frente. Disposta a esquecer o triste impacto sofrido ao encontrar o convite de casamento de Daniel, Samantha resolveu procurar no jornal algum programa para fazer naquela tarde. Considerou a apresentação da Orquestra Sinfônica de São Francisco em Golden Gate Park. A melhor dos últimos tempos, nada mais agradável do que uma tarde num parque lindo como aquele, ao som de uma música instrumental para levantar o astral. 20 minutos antes do início da apresentação, Samantha chegou ao local que àquela hora já estava tomada de gente para assistir ao espetáculo. Enquanto Sam procurava por um lugar para assistir ao show, passou por um rapaz de rosto simpático, cabelos e pele clara, que olhou para ela com seus bonitos e profundos olhos azuis e disse: "Oi!" Samantha estava com a mente tão longe que nem ouviu cumprimentá-la. Continuou simplesmente andando, olhando para a concha acústica, onde os músicos da orquestra se preparavam para a apresentação que aconteceria logo mais. O rapaz a seguiu, olhando-a bastante interessado. Ela atravessou o gramado e sentou-se num dos bancos que havia por lá. Ficou ali, feito uma menina, balançando as pernas estiradas para cima e para baixo, enquanto saboreava uma maçã que havia levado na bolsa. Entre uma mordida e outra, pensava no quanto uma orquestra tem o poder de revitalizar uma pessoa, entrar na alma do ser humano e ligar tudo dentro dela, como faz a paixão quando explode dentro de todos. No minuto seguinte, uma sombra caiu sobre a moça. Assustada, Samantha ergueu a cabeça para descobrir a sua origem. O rapaz, que há pouco se dirigira a ela, estava em pé entre ela e o sol. Não olhava para ela, mas sim para a concha acústica. Então ele suspirou, olhou para ela e disse com delicadeza: "É tão raro no mundo quem aprecia música clássica, não?" Era um começo bem pobre, mas a melhor forma que o rapaz encontrou para entabular uma conversa. "Você acha?" indagou ela, olhando com curiosidade para o rosto alegre do rapaz. Ele afirmou que sim com a cabeça e completou: "Depois dos Beatles, o mundo só tem ouvidos para a música pop." Samantha refletiu e ligeiro opinou: "Acho que no mundo há gosto para tudo." O rapaz lançou-lhe uma olhada suspeita, sorriu tentando disfarçar sua insegurança e se apresentou: "Olá, meu nome é Mateu." Samantha estendeu-lhe a mão como se fosse uma anfitriã recebendo um convidado. "Olá, eu sou a Samantha Johnson." E acrescentou em voz calma: "Eu tenho a impressão que eu já conheço de algum lugar. Sua voz não me é estranha." Ele sorriu tranquilizadoramente e disse: "De fato, já nos conhecemos." "De onde mesmo?" "Do hospital onde você esteve internada." Uma óbvia admiração espalhou-se pelo rosto franco de Samantha. Mateu continuou: "Eu estava com meu avô internado no mesmo hospital, quando um dia, sem querer, entrei no quarto que você ocupava.
E bem, assim que a vi, eu quis saber quem era. A enfermeira-chefe me contou a sua história. Desde então, sempre que eu podia, dava uma passada por lá para vê-la. Uma sombra passou pelo rosto de Samantha. Uma sombra do passado. Era você? Então, quem conversava comigo? Admirou-se ela. Sim, eu sei que dei uma de intrometido, de bisbilhoteiro, na verdade, mas eu gostei de você. Eu não sei, algo em seu semblante me cativou. Não foi por pena, não, que eu fiquei interessado em você. Foi por outro sentimento que eu nem sei ao certo até hoje definir. Samantha continuava olhando para Mateu, com evidente admiração. Nesse momento, o maestro, bastante conceituado, subiu ao palco e uma salva de palmas ecoou no Golden Gate Park. Vai começar, alegrou-se Mateu. Importa-se de eu me sentar aqui ao seu lado? Fique à vontade, respondeu Samantha, dando espaço para o rapaz se sentar. Não levou mais que 30 segundos para a orquestra começar a tocar a primeira melodia, dentre as muitas do seu repertório, empolgando todos os presentes. 1 hora e meia depois terminava a apresentação. Após fazer alguns elogios à orquestra, Samantha levantou-se e disse: Bem, eu já vou indo. Oh, bem, então... Mateu tornou-se escarlate de repente. Até as sobrancelhas ficaram coradas. Até um dia então, Samantha, despediu-se ele gaguejando um pouco. Mate, sim? Obrigada. Ele estranhou o agradecimento. Obrigada pelas visitas que me fez no hospital. Não precisa me agradecer. E piscando o olho, ele acenou um novo adeus para a moça. Nem bem ela deu um passo, ele a chamou, Samantha. Ela parou e virou-se para ele silenciosa. Será que, bem, não podemos tomar um sorvete juntos? O dia está tão quente, o que você acha? Era evidente que o moço estava nervoso, caso contrário não gaguejaria tanto. Diante da incerteza de Samantha, Mateu Palma insistiu. Por favor, não me deixe mais sem graça do que eu já estou. Eu gostaria muito de conhecê-la melhor. Não sabe o quanto esse encontro significa para mim. Ela o interrompeu com delicadeza. Acho que hoje eu sou uma péssima companhia para tudo, Mate. Será? Samantha explicou a seguir o motivo. Encontrei hoje, sem querer, o convite de casamento do meu ex-noivo. Ele, descrente que eu recuperasse a consciência, despertasse do coma, casou-se com outra. Eu sinto muito. Eu não sabia que era noiva antes da tragédia. Eu não recrimino meu ex-noivo. Diante da situação em que eu me encontrava, ele fez o melhor que podia para ele. Se ele passou para outra porque você também não passa? Porque para mim os 10 anos me parece apenas um dia. E não se esquece de um grande amor em tão pouco tempo. Eu compreendo. Imagino como deve estar se sentindo com tudo isso. Não deve estar sendo fácil. Mas eu tenho que reagir, Mateus. Reagir? O convite para o sorvete ainda está de pé? Um sorriso bonito se abriu na face do moço. Sim, é claro. Então vamos. Enquanto os dois tomavam sorvete, Samantha contou um pouco da sua história com Daniel. Mateu foi só ouvindo. Ao término da narrativa, a moça confessou. Foi bom desabafar, muito bom. Obrigada. Que isso? Quando precisar de mim... Ele tirou a carteira e de dentro dela pegou um cartão de visita e entregou-lhe. Mateu Palma. Leu Samantha em voz alta. Você me parece um cara e tanto. Mateu nem ouviu o elogio. Estava em alfa, admirando o semblante bonito de Samantha. Se em coma ela já era encantadora para ele, desperta era apaixonante.
Se ele não soube viver sem vê-la, pelo menos uma vez por semana no hospital, na época em que ela estava em coma, agora não conseguiria viver sem tê-la ao seu lado como namorada, logo uma noiva, rapidamente sua esposa, mãe dos seus filhos. Ele simplesmente amava Samantha, agora lúcida ainda mais do que antes. Será que eu posso te ligar para a gente sair qualquer hora dessas? Disse ele, voltando à realidade. Samantha achou por bem usar a sinceridade. Eu não sei quais são as suas intenções para comigo, Matt, mas saiba que não estou pronta para me envolver com um outro cara tão cedo. Como eu lhe disse, apesar de ter ficado 10 anos em coma, para mim foi como se eu tivesse ficado apenas uma noite. Daí porque ainda amo meu noivo, amo loucamente. Espero que me compreenda. Eu compreendo. Eu não estou exigindo nada de você além da sua companhia para um cinema, um teatro, um show, um passeio. Acho que isso não é pedir muito, é? Não. Ele sorriu. Ela sorriu e o seu sorriso deixou o moço de 28 anos ainda mais certo do que Samantha era, definitivamente a mulher perfeita para ele. O encontro dos dois no parque não se dera por acaso. Mateu, desde que soube que Samantha havia despertado do coma, passou a ir até a casa da moça, onde ficava de plantão dentro do seu carro, aguardando ela sair para poder se aproximar dela. Naquele dia, quando a viu saindo de carro, ele a seguiu e ficou feliz ao descobrir que ela havia ido ao parque, pois não havia lugar melhor para uma aproximação do que lá. O que de fato foi verdade. Logicamente que Mateu guardaria segredo do que fez e vinha fazendo para que Samantha não pensasse que ele era um louco. Louco de amor, sim. Louco, não. Dias depois, Samantha e Mateu se encontravam novamente, e desta vez numa lanchonete, a que servia o melhor e o mais famoso chantilly da cidade. O convite partira de Mateu, certamente. Após Samantha degustar um delicioso leite achocolatado, gelado e forte com chantilly, Mateu perguntou à acompanhante: Aceita outro copo de chocolate? Aceito, sim, obrigada. Samantha, agradavelmente estimulada pelo chocolate frio, foi se sentindo mais à vontade na presença do rapaz. Minutos depois, ela dizia com ares de quem está prestes a compartilhar um grande segredo. Vou lhe contar algo muito engraçado que aconteceu comigo, se prometer não rir de mim. Prometo, jurou Mateu, batendo continência. Mesmo? Palavra de escoteiro. Samantha tomou mais um gole de chocolate e disse: Estava assistindo TV outro dia, com o controle remoto na mão, pulando de canal em canal, quando eu vi um clipe da Madonna na MTV. Como eu nunca havia ouvido aquela música, eu pensei tratar-se de uma de que ela havia gravado nesses últimos 10 anos. Enquanto você sabe, adorei a canção e achei a Madonna, como sempre, surpreendente. Seu novo visual, incrível. Fui a uma loja de CDs, em busca de um CD que tivesse aquela música do clipe. Ainda não me acostumei ao hábito de baixar músicas pela internet. Acho que nunca vou me adaptar. Cantarolei um pedacinho da música para o vendedor e ele riu de mim e explicou o motivo. Essa música não é da Madonna. E eu disse, é sim, eu vi o clipe dela na MTV. O vendedor, ainda rindo, me explicou. Você pensou que era Madonna, porque a cantora lembra muito a Madonna. Você viu, na verdade, Lady Gaga. Lady o quê? Perguntei e ele repetiu. Diante da minha cara de interrogação, o atendente da loja me perguntou. Você nunca ouviu falar da Lady Gaga? Por onde você andou nos últimos tempos?
Achei preferível deixar o rapaz pensando que eu era uma moça por fora da modernidade, a explicar que eu ficara em coma durante 10 anos. Samantha parou, refrescou a boca com mais um golinho de chocolate gelado com chantilly. Olhou para Mateu bondosamente e perguntou: Você não vai rir do mico que eu paguei, vai? Você me pediu para não rir, respondeu Mateu, contendo o riso na garganta. Seu bobo! Não pense que você foi a única a confundir Lady Gaga com Madonna. Muita gente confunde as duas. Lady Gaga realmente lembra Madonna do início da carreira. Ufa! Mateus sorriu e, enquanto degustava mais um pouquinho do chocolate com chantilly, pensou: Como eu a adoro! Nem parece que fiquei 5 anos esperando a despertar do coma, para poder ouvir a sua voz, admirar os seus olhos e conhecer os seus valores, descobrir os seus encantos. Mateu foi despertado dos seus pensamentos por uma pergunta muito pertinente por parte da sua acompanhante. O que você pensou agora, nesse instante? Algo se passou pela sua cabeça, não é? O moço riu sem graça. Sim, eu pensei em como você é admirável, que nem parece que fiquei 5 anos esperando a despertar do coma para poder ouvir a sua voz, admirar os seus olhos, conhecer os seus valores e descobrir os seus encantos. 5 anos? Mal posso acreditar que você ficou me visitando no hospital por 5 anos. E foi com muito prazer. Meu Deus, eu acho que eu não teria paciência, a não ser que fosse alguém que eu amasse muito. Ela cortou a frase no meio. Ele encarou-a bem no fundo dos olhos e perguntou: Entende agora o que me levou? Ela o interrompeu com uma pergunta feita num tom perplexo. Como? Como você pode ter gostado de mim sem sequer ter ouvido a minha voz, ter conhecido as minhas ideias, ter conhecido o meu jeito de ser? Pois é, pode parecer um mistério, mas não é. Na verdade, eu me apaixonei por você, simplesmente porque eu consegui ver você além do físico, além do estado em que se encontrava. Foi como se eu tivesse visto a sua alma, como se as nossas almas se tivessem conectado. A resposta, como não poderia deixar de ser, comoveu Samantha. Você, Mateu, é mesmo um cara formidável, uma ótima pessoa para conversar, elogiou ela. E você? Redarguiu ele rápido. É uma ótima pessoa para conversar, namorar, viver, enfim, lado a lado. O semblante de Samantha entristeceu. Com voz embotada de tristeza, ela falou: Acho que nunca mais eu vou me interessar por alguém, Mateu. Sinto muito. E você acha que você será feliz assim? Preocupou-se o moço. Eu vou tentar. Muita gente é feliz sem ter alguém ao seu lado. Digo, um amor. Será mesmo? Você não acha? É que, bem, até os padres e freiras têm alguém para amar. Deus, Jesus. A observação tirou risos de Samantha. Mateu riu com ela e depois, readquirindo a postura séria, fez um desabafo. Antes eu só queria uma coisa da vida, Samantha. Eu queria que você despertasse do coma, para eu poder ouvir a sua voz, trocar ideias, descobrir os seus sonhos, compartilhar com você os meus, conhecer os seus valores, ver os seus olhos, ver o seu íntimo por meio deles. Agora? Agora eu só quero da vida uma chance, que você me dê uma chance de me aproximar mais de você, de conhecê-la melhor. Você está, por acaso, querendo namorar comigo? Sim. Mas eu sei, você ainda ama o seu noivo. Você já me disse isso, mas eu tenho esperança de que você supere o rompimento de vocês e me dê uma chance.
Eu só sei que nada vai me fazer desistir de você. Será que vale a pena esperar? Para quem esperou 5 anos? Samantha não soube mais o que dizer. Mateu voltou para casa aquele dia rememorando tudo o que havia conversado com a mulher adorada. Não vou desistir de você, Samantha, não posso. Eu a amo, jurou para si mesmo. Dias depois, Mateu e Samantha estavam novamente passeando lado a lado. Após uma breve pausa na conversa descontraída que os dois estavam tendo, Samantha voltou-se para ele e disse em tom confidencial: Eu nunca contei a ninguém o que eu vou lhe contar agora, Mateu. Espero que fique somente entre nós. Pode confiar em mim, Samantha. O assaltante, o que estava roubando a nossa casa quando eu e a minha mãe chegamos? Bem, ele não era exatamente um assaltante, era apenas um adolescente viciado em drogas, roubando para poder trocar dinheiro ou joias, qualquer coisa, por drogas. Como você sabe disso? Porque eu o conhecia, morava na nossa rua, 3 casas depois da minha. Por isso ele atirou em nós, porque o reconhecemos. E por medo de que delatássemos a polícia, aos pais dele, ele quis nos silenciar. Você não pretende entregá-lo à polícia? De que adiantaria? Ele é um criminoso, Samantha, um perigo para a sociedade. Não mais, Mateu. Não mais? Como assim? Eu estava curiosa para saber o que aconteceu com ele e descobri que ele foi preso roubando poucos meses depois do assalto à nossa casa. Foi no começo de 2001. A família não pagou a fiança, os pais quiseram lhe dar uma lição. O rapaz, por ter sido apanhado em posse de uma arma, foi condenado e ficou 5 anos na prisão, de 2001 ao início de 2006. Sabe o que é ficar confinado numa cela, vendo o sol nascer quadrado todos os dias? Bem, eu não preciso ser presa para saber que é horrível e deprimente, sem contar os abusos físicos e morais que um jovem deve passar lá dentro, nas mãos de outros presos. O desgosto que esse filho causou aos pais levou-os a uma profunda depressão. Mudaram-se para outra cidade na esperança de se curarem da depressão. Não conseguiram. Quando o rapaz foi solto, seus pais o acolheram em sua casa novamente. Em menos de uma semana, pelo que eu soube, ele já estava envolvido com drogas outra vez, criando transtornos à sociedade e à família. Diante da difícil situação, eles o internaram à força numa clínica para restabelecimento de dependentes de drogas. O rapaz precisou ser sedado para poder ficar no lugar. Tamanha era sua fúria e a sua revolta. Em 2007, quando os médicos da clínica se convenceram de que ele estava realmente recuperado, ele voltou para casa, mas não levou muito tempo para que voltasse a se tornar usuário de drogas. Numa noite, dirigindo sob o efeito de entorpecentes e álcool, ele se acidentou e depois do acidente ficou paraplégico. Seu pai, com aquele amor infinito de pai, à tarde saía com o filho para passear. Seguia pelas calçadas do bairro, empurrando a cadeira de rodas. Foi durante um desses passeios que ele conheceu uma moça, uns 5 anos mais velha do que ele. Ela passeava com seu cãozinho de estimação. Se interessou por ele e começou a lhe fazer visitas. Ele também começou a se interessar por ela e logo estavam namorando. Ela então o convenceu a participar dos cultos da igreja que frequentava, uma igreja evangélica. Ele foi se transformando por meio dos ensinamentos religiosos. Foi como a largata que se fecha num casulo e depois se transforma numa linda borboleta. Hoje eles têm uma filhinha de 1 ano de idade. É uma história impressionante. É, não é? E eu lhe pergunto, Mateu, se o inferno não é aqui mesmo na Terra? Às vezes me parece que sim. O passeio dos dois naquela tarde terminou com a promessa de um novo encontro.
Dias depois. Ao voltar para casa naquele dia, Samantha encontrou o interior da casa em profundo silêncio. Papai? Chamou ela. Não demorou muito para localizá-lo. Richard estava sentado na pequena saleta que servia como escritório, consultando algo na internet. Papai, está tudo bem com você? O que está fazendo? Paquerando pela internet? Quando os grandes olhos baços de Richard avistaram a filha, ele tentou sorrir para ela, mas foi um sorriso triste, logo desapareceu de sua face, restando apenas ali a dor e a agonia. Em tom de desabafo, Richard falou: Estou procurando pistas, Sam. Pista do desgraçado que assassinou a sua mãe. Papai, esqueça isso, por favor. Não, Sam. Eu não esqueço. Eu não vou esquecer até que faça justiça à sua mãe, a você e a mim. Você pode estragar a sua vida por causa disso. Justiça será feita, minha filha. Não importa as consequências, eu jurei para mim mesmo que não sossegaria enquanto não apanhasse o assassino de sua mãe, e eu vou cumprir o juramento. Samantha quedou pensativa. O pai, despertando daquele estado obsessivo por vingança, perguntou à filha: Onde você estava? Seu semblante está ótimo. Samantha percebeu que chegara finalmente a hora de ela contar ao pai sobre Mateu. Contou tudo, tintim por tintim, como eles se conheceram e de como se aproximaram um do outro. Eu me lembro dele, Samantha, comentou Richard, com os olhos voltados para o passado. Ellen, a enfermeira-chefe da ala do hospital, onde você ficou internada, falou muito bem a respeito desse rapaz. Rapaz na época, hoje um homem, né? A seguir, o pai contou à filha a besteira que cometeu julgando Mateu apressadamente. Eu quero muito conhecê-lo, Sam. Pedir-lhe desculpas pela estupidez que eu fiz. Eu quero dizer-lhe o quanto o admiro, afinal, ele foi de uma dedicação inacreditável para com você, mesmo sem conhecê-la, o que é, a meu ver, admirável. Sim, papai. Mateu é mesmo um cara admirável. Que bom que vocês se conheceram, Sam. É de um cara assim que você precisa para ser seu marido e pai dos seus filhos. A gente mal se conhece, papai. Você gosta dele, Sam? Gosto, papai. O que é diferente de amar. Às vezes requer tempo para o amor acontecer, Sam. A sua avó dizia para mim que o amor é tal como uma flor, requer tempo para crescer. Ela também dizia o mesmo em relação ao perdão. O que ela dizia exatamente, papai? Isso, que o perdão leva tempo para brotar e crescer, mas quando cresce, nos faz tão bem quanto uma flor que desabrochou. A filha apreciou as palavras. Richard, com grande entusiasmo, disse a seguir: Eu quero conhecer Mateu o quanto antes. Convide-o para vir almoçar ou jantar conosco ainda amanhã. Vou pedir para a Rosária preparar um dos seus pratos tentadores. Que tal? Ótimo! A conversa se encerrou por causa dos latidos de James, o cão que eles haviam adotado. James começou a se agitar todo em torno de Richard, anunciando que chegara a hora do seu passeio. Pai e filha atenderam ao pedido do cão prontamente. E foi um momento, como sempre, muito divertido para os dois, ou melhor, para os três. No dia seguinte, Mateu foi até o hospital onde Samantha ficara internada para falar com a enfermeira Ellen, de quem ficou amigo. Contou-lhe com grande entusiasmo e alegria sobre a sua aproximação com Samantha. Ela é perfeita, Ellen, perfeita, confessou Mateu, a negra simpática. Incrível, Mateu, comentou Ellen boquiaberta. Incrível modo como você se apaixonou por essa jovem. É, não é? Infelizmente, por enquanto, ela não quer nada comigo, Ellen. Ainda ama o noivo. Ah, sim, lembro-me dele. Mas segundo o Dr. Richard, ele se casou com outra, não?
Acreditou que Samantha nunca despertaria do coma. Ele a amava, Mateu. Qualquer um podia ver isso nos olhos dele. A visitava diariamente. Acho que chegou a visitá-la diariamente por 1 ano e meio. Na minha opinião, ele só se casou com a outra por influência da família e dos amigos. Ele pode ter amado Samantha, Ellen, mas não como eu. Eu passei 5 anos da minha vida visitando Samantha semanalmente, porque eu me apaixonei por ela, mesmo sem conhecê-la, o que significa, a meu ver, um amor mais profundo. Você, mais do que ninguém, sabe o quanto isso é verdade. Sim, Mateu, eu sei. Eu posso testemunhar a seu favor quanto a isso. Eu acho sinceramente que Samantha vai acabar se apaixonando por você. É só uma questão de tempo. Agora, se ela não se apaixonar, boba ela. Eu fico com você. Dou um pé no traseiro do meu marido e rapto você para uma ilha deserta. Você é um colírio para os meus olhos. Os dois gargalharam. Oh, Ellen, Ellen, eu amo Samantha Johnson e nós ainda vamos nos casar, você vai ver. E quando isso acontecer, Ellen, você vai ser convidada especial do nosso casamento. Ellen, no seu bom humor de sempre, brincou. Se Samantha não se casar com você, ela será a convidada especial do nosso casamento. O encontro dos dois encerrou-se em meio a novas e gostosas gargalhadas. Naquele mesmo dia, a família de Mateu notou quanto ele estava feliz, irradiando bom humor, simpatia fora do comum. A mãe do rapaz comentou com a irmã. Mateu está assim por causa da tal moça que despertou do coma. Os dois finalmente estão saindo juntos. Inacreditável, comentou a irmã. Apaixonar-se por uma jovem em coma. O amor não tem uma receita certa para dar certo, minha cara. É verdade. Eu torço tanto para que o meu sobrinho fique com essa moça. Afinal, a história dos dois é quase um conto de fadas. Conto de fadas moderno, você quer dizer? Sim, um conto de fadas moderno. Rosária preparou o jantar especial para Mateu, com grande entusiasmo. Estava também muito ansiosa para conhecer o moço que se apaixonara por Samantha sem nunca ter ouvido a sua voz, trocado ideias. Mateu estava se sentindo um pouco envergonhado quando chegou à casa de Samantha. Foi Richard quem o recebeu à porta. Boa noite. O senhor deve ser o senhor Richard. Cumprimentou Mateu, um tanto sem graça. Sou sim. E você é o rapaz que, devido à minha ignorância, afastei do hospital anos atrás. Mateu sorriu. Desculpe-me, completou Richard. Agi precipitadamente. Acho que, segundo os especialistas sobre a vida, não devemos fazer nunca. Os dois sorriram, mas, respondeu Mateu em sua defesa, por mais que o senhor tenha me assustado, eu continuei visitando Samantha, só que num horário que nem o senhor e nem a enfermeira Ellen pudessem me ver. Você é um rapaz admirável, um ser humano admirável. Quem já ouviu falar de alguém que se apaixona por alguém em coma? Novo sorriso por parte de ambos. Queira entrar, por favor, falou Richard, dando passagem para o moço entrar. Nisso, Samantha juntou-se a eles. Mate, que bom que você chegou. Ela foi até o rapaz e o beijou. E então, papai, lembra-se dele? Sim, Sam, lembro-me muito bem. Rosária apareceu ali e pediu licença para falar. Eu tinha que ver com os meus próprios olhos o moço que se encantou pela jovem Samantha. Não sou mais jovem, Rosária, observou Samantha com bom humor. Para mim é sim. E na verdade aquela menininha que eu conheci quando vim trabalhar aqui. E vai ser sempre assim que eu vou vê-la. Todos acharam graça. Samantha então fez as devidas apresentações. Mate, essa é Rosária, trabalha conosco há mais de 15 anos. E este, Rosária, é Mateu Palma. A mulher emocionada falou, muito prazer, é uma grande honra para mim conhecer um moço tão generoso como o senhor.
É um prazer também conhecer você, Rosária. A mulher de riso largo, a seguir, pediu licença para terminar de preparar o jantar. Enquanto isso, Richard e Mateu conversaram animadamente como se fossem velhos conhecidos. Samantha deixou-os à vontade para que se conhecessem melhor e também para que o pai interagisse com alguém mais à vontade, algo que não fazia há tempos. O jantar foi maravilhoso. Terminou com todos cobrindo Rosária de elogios. Na hora de se despedir, Mateu usou mais uma vez de sinceridade. Foi uma noite formidável, Samantha. Sempre que eu estou ao seu lado, tudo é formidável. Obrigado por existir. Obrigado você, Mateu, por existir. Os dois se beijaram. Mateu partiu sentindo-se feliz, mais uma vez, por estar ao lado de Samantha, amando-a cada vez mais, desejando em pouco tempo casar-se com ela, ter filhos e ser feliz na medida do possível, até que a morte os separasse. Se é que a morte separa alguém de fato. Aguardem, a história continua.